Oi pessoal, esse vídeo está sendo liberado no modo estreia do YouTube, o que quer dizer que na primeira exibição dele, né, assim que ele é liberado, você pode participar do chat ao vivo, caso você tenha algum comentário ou alguma dúvida, mas independente desse momento de estreia, você pode depois da estreia, né, comentar normalmente abaixo do vídeo, como de costume de qualquer vídeo, né. Bom, aqui eu vim falar sobre tecido adiposo. Você aí conhece? Já ouviu falar? Sabe o que é tecido adiposo? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque esse é o assunto do conteúdo. Só que aqui eu vim falar também, né, sobre tipos de tecido adiposo. Tecido adiposo branco e marrom serão os protagonistas desse conteúdo, que a gente vai, né, falar mais deles aí. E aí eu peço também que você já garanta a sua inscrição aqui no canal, porque a inscrição é gratuita e ao se inscrever você ajuda no crescimento do meu canal no YouTube. Então aqui, ó, clica aqui embaixo em inscrever-se, que é o botão vermelho que tem aí. Depois de estar inscrito ou inscrita, veja também aí embaixo um sininho. Ao clicar nesse sino, vai abrir uma janelinha com algumas opções. Selecione a opção todas. Só que para que você de fato receba todas as notificações de quando eu for liberando novos vídeos, você tem que ir nas configurações do seu celular, na parte de aplicativos, e veja lá se você já permitiu que quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Agora chega de papo e bora ao conteúdo, que é esse que está aí na tela para vocês. Vejam, essa é uma imagem, né, desse artigo científico, ó, que está aí, né, a fonte do ano de 2020. Aqui nós temos, né, os tipos de tecido adiposo. Eu já vou falando, né, que tem aqui, ó, tecido adiposo rosa, que eu não vou aqui, né, focar nele, mas aqui diz que é um adipócito rosa, né, que é o que, né, durante a gestação e a lactação. Mas a gente não vai focar nesse, a gente vai focar, até porque, né, gestação, lactação são fases temporárias ali, né? Então eu quero focar realmente em algo mais duradouro, né? Ou seja, aquilo que realmente vai mais impactar ao longo da vida. Então aí a gente vai focar neles. Tecido adiposo branco, que é esse daqui, que é responsável por fazer o estoque de energia e de liberar energia. Vejam, né? Nós temos o tecido adiposo como tendo as funções, né, básicas de, por exemplo, atuar como isolante térmico, de fazer com que você proteja órgãos internos. Basicamente, né, gente, tecido adiposo é a nossa reserva de gordura. Basicamente é isso. É o tecido que armazena a gordura. Então, ele é importante por isso, porque você armazena energia em forma de triacilglicerol, né, enfim, você acumula esses ácidos graxos, glicerol, gordura, enfim. Então você estoca. É bom, por quê? Porque quando você precisar, caso você precise, em um momento de escassez, a gente tem que pensar que apesar de hoje nós vivermos em um ambiente, né, em um planeta que tem, né, fartura de alimento, mas a nossa biologia é da época, né, da natureza, né, em que a gente vivia com a possibilidade de faltar alimento em algum momento. Então, quando a gente estoca, é com esse intuito. O organismo está guardando reserva de energia ali para que, olha, se você precisar, você usa aquela energia. Então, o tecido adiposo branco, ele tem ali como função, né, de destaque aqui na imagem isso. O armazenamento de energia, bem como a liberação de energia quando for necessário. Aí daqui eu vou pular para cá, que é o tecido adiposo marrom, que é o outro tipo de tecido adiposo, né, que eu iria mencionar. Tem uma função muito impactante e efetiva de fazer a oxidação de ácidos graxos, de ter uma ação de termogênese, ou seja, vamos falar em um português bem claro, o tecido adiposo marrom, ele é muito mais eficiente no sentido de você fazer a queima de gordura mesmo, né? Ou seja, de você pegar a gordura e queimar. Você pegar a gordura e utilizá-la, ou seja, queimar a gordura, como eu venho falando, né? No português bem claro, é isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, que tecido adiposo, branco, marrom, todo mundo tem. A questão é que, né, quando a gente vai crescendo, se torna, né, uma pessoa adulta, a gente tem mais tecido adiposo branco. Isso é a predominância. O tecido adiposo branco vai predominar e tudo bem, porque a gente precisa dele, né, como eu falei, para estocar energia. Tudo bem, ele não é ruim. Mas
como o tecido adiposo marrom ele tem essa função bacana, né, de oxidar gordura para os tempos de hoje, em que muitas pessoas têm sobrepeso, têm obesidade, para os tempos de hoje, a gente tem que entender que tecido adiposo marrom é algo que a gente, poxa, poderíamos termos mais dele, né? Assim, termos mais tecido adiposo marrom ativo, atuante no nosso corpo. Só que tem como a gente fazer isso, vou chegar lá. Então, quando você pensa nessa perspectiva, poxa, tecido adiposo branco é bom, mas nos tempos de hoje, né, a gente tem tanto acesso à comida, isso lógico, né, gente? Eu não tô aqui falando de pessoas que vivem em condições de miséria, né? Eu não tô falando disso. A gente sabe que infelizmente existem também essas pessoas que, apesar de ter comida no planeta, elas não têm condição, não têm acesso. Eu não tô falando disso, eu tô falando de que a gente tem o planeta tem comida, entendeu? Eu tô falando disso. No cenário ideal, todo mundo deveria ter acesso à comida, né? Inclusive tem lei, né, aqui no Brasil, do direito humano à alimentação adequada. Você pode pesquisar mais aí sobre isso, se você quiser e tiver interesse no assunto. Mas voltando, considerando o cenário de hoje, né, do mundo, em que a gente tem acesso à comida, o tecido adiposo branco, apesar dele ser útil, a gente precisaria mais do tecido adiposo marrom. Porque hoje em dia as pessoas tendem mais a acumular justamente energia, né? Porque são pessoas mais sedentárias, são pessoas que vivem em uma condição de mais consumo calórico. Então, para que você consiga manter, né, uma boa composição corporal, essa função de oxidar gordura precisa estar bem funcionando. E para isso, o tecido adiposo marrom ajuda bastante. Então, né, a gente teria que focar mais hoje em ter um tecido adiposo marrom bem atuante, bem assim expressivo no nosso organismo. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Como eu tinha falado, tem como a gente modular isso. Ou seja, o tecido adiposo branco, ele pode ser, modulado, ele pode, digamos, ser convertido a tecido adiposo marrom. É o que a gente vê aqui na imagem. O tecido adiposo branco, ele, pode virar esse tecido adiposo aqui, bege, que seria um intermediário, tá? E desse tecido adiposo bege, ele vai para o tecido adiposo marrom. Então a gente pode fazer isso é maravilhoso. A gente pode, digamos, né, transformar aquele adipócito de adipócito branco para adipócito marrom. Isso é possível. E a grande questão, né, dessa função diferenciada desses adipócitos aí é que vejam, né, aqui nós temos isso daqui, que é representando a mitocôndria. Tem até aquela legenda aqui embaixo. Essa mitocôndria é onde você tem então a queima de gordura, né? Essa usina, né, de fabricação de energia. E aí vejam, o tecido adiposo marrom, ele é muito mais repleto de mitocôndrias. É justamente por isso, por ele ter muito mais mitocôndrias, que ele é muito mais eficaz e tem essa função aí, né, bem eficaz de oxidar gorduras e de fazer a termogênese, tá? Então, esse processo de conversão de adipócito branco para adipócito marrom é chamado de escurecimento ou de bronzeamento do tecido adiposo. Isso pode ser feito, isso é possível. Tem que pensar aí, né, numa mudança de estilo de vida e, obviamente, um destaque que eu faço para a minha área da nutrição. Aquilo que você come, a nutrição, pode ajudar para fazer esse processo de bronzeamento ou escurecimento do adipócito, tá? A aula ou o vídeo, né, que de hoje não é sobre isso, né, o que você tem que comer. Mas entenda que a nutrição é importante, porque vai ajudar nesse processo. Outra coisa, né, eu posso até deixar indicado aqui no vídeo para vocês, é um vídeo em que eu falei sobre mitocondriogênese, biogênese mitocondrial, porque quando você entende o que é biogênese mitocondrial, você entende os princípios e o que deve ser feito, é essa rotina alimentar, né, que vai propiciar a biogênese mitocondrial, que também pode ajudar no escurecimento do adipócito. Agora, eu quero saber de você, né, se você está entendendo tudo, está gostando do conteúdo. Comente aqui embaixo. Principalmente, eu quero saber se você está tendo aí alguma novidade, porque muita gente até já tinha ouvido falar, né, de tecido adiposo, mas às vezes só sabia disso, né, de que acumula gordura. Tem vídeos aqui no canal em que eu falo sobre tecido adiposo, onde eu falo sobre lipólise, lipogênese, que são conteúdos relacionados, tá? Você pode pesquisar aqui no meu canal no YouTube, e se você não achar, me pede aí que eu mando pra você alguns links, tá? Mas basicamente uma outra coisa importante é que esse processo ele é possível, porém, ele também pode ser o caminho inverso. Uma vez que você forma um adipócito marrom,
uma vez que você tem um adipócito marrom, você também pode ter, né, o processo de clareamento do tecido adiposo, tá? Então ele pode vir daqui, ó, e ir voltando, no caso, né? Voltando ou mudando para tecido adiposo bege e virar o tecido adiposo branco. E isso pode acontecer justamente no cenário de sedentarismo, de excesso de consumo calórico. Então você tem, né, ali, né, um acúmulo de energia que vai fazer com que você precise de tecido adiposo branco mais desenvolvido e não de adipócito marrom. Então, da mesma forma que você pode fazer o escurecimento do adipócito, você pode fazer o clareamento do adipócito. Eu dou aqui um outro grande recado. Tem esse conteúdo que vocês veem aí na tela, tá? Que é um vídeo que já está liberado no momento apenas para quem é membro do canal. Na comunidade do canal, quem é membro já consegue visualizar e assistir essa aula aí maravilhosa sobre BDNF, tá? Então, se você quiser entender um pouco mais sobre cérebro, sobre esse BDNF, você pode ser membro do canal. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro, ou na descrição também tem um link lá para você ser membro do clube do meu canal no YouTube, onde você terá vantagens, dentre elas, uma delas é essa, de conferir, né, um conteúdo diferenciado com antecedência. Todo mês eu libero um conteúdo desse tipo no início do mês, primeiro para quem é membro. Então é isso, compartilhe o conteúdo que você acabou de assistir com alguém que possa se interessar com mais informações passadas. Aqui embaixo do vídeo você encontra uma estante de produtos com camisetas, blusão, moletons. Então é só você acessar, ver o que você gosta e comprar. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha aqui no meio que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal maravilhoso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.